Previdência Social é assunto hoje no Inteiro Teor. No Tocantins, Justiça Federal determina que agências do INSS cumpram prazo legal de 45 dias para a concessão dos benefícios. No nosso estúdio, o juiz federal Márcio Barbosa Maia conta sua experiência no julgamento de ações previdenciárias nas varas onde atuou Brasil afora. O resultado foi um livro que fala dos benefícios por incapacidade e das pessoas com deficiência. Aqui no Inteiro Teor, você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. São meses e meses de espera para a concessão de benefícios previdenciários, como auxílios por motivo de doença. No Tocantins, a situação se tornou tão grave que a Defensoria Pública da União procurou a Justiça Federal para relatar a existência de inúmeros casos de pessoas que enfrentam um prazo entre o agendamento da perícia e o pagamento da primeira parcela, muito superior aos 45 dias previstos em lei. Veja a decisão da Justiça com Daniela Garcia. Há cerca de 1 ano e meio, Dona Iraci sofreu um AVC e ficou quase 60 dias no hospital. Precisou passar por cirurgia e aos poucos reaprendeu a andar e falar. Ainda hoje precisa de ajuda para realizar diversas tarefas. Para ela, que trabalhou a vida inteira, a dependência causa um enorme desconforto. Tudo o que eu queria era a minha vida de volta. Infelizmente é uma realidade que hoje não condiz mais comigo, né? Porque eu estou usando uma válvula agora, tenho limitações, sinto dores, eu tenho que estar fazendo tratamento direto, de fisioterapia, de fonoaudióloga, de tudo. Tenho todo um processo de acompanhamento, porque a minha lesão foi muito forte. Dona Iraci ainda precisa encarar outro obstáculo, o INSS. Ela chegou a receber o auxílio-doença enquanto estava internada e há um tempo tenta a aposentadoria por invalidez. Mas a dificuldade começou já para marcar a perícia, pelo tempo de espera. Em outubro foi feito o agendamento e só 4 meses depois aconteceu de fato. E apesar de todos os laudos apontando a incapacidade, ela teve o benefício negado. Já são mais de 6 meses sem receber nada e sobrevivendo com a ajuda da família. Você trabalha a sua vida inteira. Eu trabalho desde 14 anos que eu trabalho. Até por tempo de trabalho, eu já tá para me aposentando. Sempre trabalhei muito, a vida inteira. E quando me pego numa situação que eu preciso de um benefício, né? Eu não posso contar? Como é que a gente fica? Eu tenho que comprar remédio. Outras pessoas também enfrentam o mesmo drama no INSS. No Tocantins, a situação se tornou tão grave que a Defensoria Pública da União procurou a Justiça Federal para relatar a existência de inúmeros casos de cidadãos que enfrentam um prazo entre o agendamento da perícia e o pagamento da primeira parcela muito superior aos 45 dias previstos em lei. Há relatos de espera de 200 dias. Alguns segurados também não recebem atendimento pericial nas unidades próximas às suas casas. O INSS chegou a alegar em sua defesa que o número de peritos diminuiu bastante nos últimos 4 anos no Brasil, sem reposição dos cargos vagos, e que a causa do problema no Tocantins não é ineficiência de gestão. Mas a Justiça não aceitou esse argumento e determinou que as agências do Instituto no Estado obedeçam ao prazo legal, sob pena de concessão provisória automática do benefício. Ainda de acordo com a decisão, apenas em casos excepcionais, as perícias poderão ser feitas em agência diversa da qual o segurado é vinculado. E quando acontecer, o INSS deverá reembolsar os gastos do cidadão com hospedagem e alimentação, por exemplo. Este advogado orienta as pessoas que passarem pela mesma situação. O INSS disponibiliza canais de reclamação como da ouvidoria. Pode ser tanto pelo 135 quanto pelo site do INSS, www.inss.gov.br. E lá registrar na ouvidoria a demora da concessão do seu benefício. Esses procedimentos são levados bem a sério pelo Ministério e pelo próprio INSS. Então eles investigam, veem de fato o que está acontecendo
e nós temos boas respostas quando é aberto o procedimento na ouvidoria. Então, nós sempre aconselhamos o cidadão, primeiro, a estar orientado juridicamente, embora o INSS diga que não é necessário, e segundo, que procure as vias administrativas primeiro, antes de ir para a judicial. Dona Iraci precisou recorrer à justiça, porque no INSS ela já perdeu a esperança. É uma falta de respeito com o cidadão. Você chega lá, você é tratado como nada. Eu fico impressionada. Ninguém tem um cuidado de... Não precisa de nada, precisava de, pelo menos, olhar as enfermidades, os relatórios. O nosso portal traz informações sobre as decisões da Justiça Federal e do TRF da Primeira Região. Basta clicar em Mais Notícias. E a seguir, você confere a entrevista de estúdio com o juiz Márcio Barbosa Maia, que dá detalhes da obra recém-lançada sobre benefícios por incapacidade e das pessoas com deficiência. É no próximo bloco. A experiência do juiz federal Márcio Barbosa Maia nos casos que envolvem os benefícios assistenciais por incapacidade e das pessoas com deficiência virou um livro. O autor, que hoje atua na 26ª Vara Federal do DF, é o nosso convidado do estúdio para falar sobre a obra, que acaba de ser lançada e faz também um panorama do atual modelo previdenciário e o que pode vir nos próximos anos com as mudanças em curso. Confira. Doutor Márcio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Inteiro Teor. Bom, olá, é um prazer, uma satisfação estar aqui no programa do TRF da Primeira Região. O senhor escreveu sobre os benefícios por incapacidade, cuidando especificamente ou detalhando mais a questão dos benefícios da pessoa portadora de deficiência. É fruto esse livro que a gente está mostrando agora do trabalho, da experiência do senhor com o tema nas varas ou também de alguma experiência acadêmica, doutor? Bom, com licença pegar aqui o livro. Bom, o leitor, ao se deparar com o livro, vai ver aqui uns barcos. Bom, esses barcos, na verdade, é um barco chamado A Tribuna, a Justiça Vem a Bordo. Foi o meu batizado na Justiça Federal, onde em Macapá, capital do Amapá, descíamos 200 quilômetros rio abaixo, rio Amazonas, até a Foz, num local chamado Bailique, né, em Tupi-Guarani, significa Baile das Ilhas. E lá eu me considero batizado como juiz federal porque eu me deparei com as causas humanitárias das pessoas com deficiência, os ribeirinhos com deficiência. Então, justamente essa experiência o levou a escrever sobre o tema com uma ênfase relacionada à questão dos direitos humanos, sobre a qual não é possível falar de assistência social, sem se atrelar aos direitos humanos, né? Bom, o livro fala de assistência social, quando ele fala do benefício das pessoas com deficiência, e também fala de previdência social, quando fala dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a aposentadoria da pessoa com deficiência e o auxílio-acidente, além do benefício das pessoas com deficiência. Então, ele tem realmente uma ênfase humanitária. E aqui o ponto que é importante, que eu quero destacar, é que no Brasil, infelizmente, se reduziu muito o conceito de direitos humanos. Toda vez que se fala de direitos humanos, se reduz a direitos dos acusados, direitos dos réus, em matéria penal. E, infelizmente, isso tem uma conotação tanto quanto ideológica, por quanto não se pode editar medida provisória versando sobre o conteúdo do direito penal, porque há uma unanimidade de que é desumano. Sim. Mas se pode baixar medidas provisórias no calar da noite, por exemplo, duas medidas provisórias, 664 e a MP 665, que tratam sobre benefícios de auxílio-doença, ou melhor, desculpe-me, tratam sobre benefícios de pensão por morte, principalmente, e de seguro-desemprego. Duas medidas provisórias de 2014, dia 30 de 12 de 2014, foi editado duas medidas provisórias, mudando muitas regras sobre pensão por morte, principalmente. E 30 de 12 é véspera de Réveillon, que depois vem o Carnaval, e essas leis são editadas, essas medidas provisórias, sem discussão, sem pré-debate, porque ninguém coloca como direitos humanos, e daí nós temos leis que são convertidas, a lei de conversão das medidas provisórias,
sem qualquer debate. Nos próximos anos ou nos próximos meses, nós não fugiremos de um debate previdenciário no país. O senhor acha que é a oportunidade, então, de rever e de se adequar melhor esse assunto para atingirmos melhor esse tema da assistência, principalmente da pessoa portadora de deficiência, doutor? Sim. Infelizmente, grandes transformações foram promovidas em torno do conteúdo desse livro, porque eu também falo dos benefícios por incapacidade. Sim. E das pessoas com deficiência, por meio de medidas provisórias, as mais recentes aí, a 737, a 767, 739, quer dizer, a 739, Uma reforma, que alterou uma os benefícios reforma por e conjugar incapacidade. tudo isso é necessário. E as micro-reformas, por meio de medidas provisórias, de lei de convenção, acredito eu que fizeram o grosso da reforma, infelizmente, porque eu preferiria que fosse mais debatida por uma emenda à Constituição. E, infelizmente, foram por medidas provisórias. O grosso de mudanças já foi feito, já foram operadas, e o livro trata sobre isso. Especialmente a medida 739, provisória, a sua convenção, ou seja, a sua reedição pela 767, até a convenção pela lei 13457. Então, a gente analisa a inconstitucionalidade de algumas medidas provisórias e o tema realmente também vai sofrer mais um grande debate no contexto, acredito eu, com o novo presidente eleito ou presidente eleita. Vamos ter mais discussões sobre esse tema. Especificamente em relação ao benefício da prestação continuada à pessoa com deficiência, assunto sobre o qual o senhor dedica um capítulo inteiro na obra. O que chega para os senhores nas varas federais mostra que ainda há muito a se reconhecer. Qual que é o balanço que o senhor faz? Bom, o meu balanço ainda é um tanto quanto negativo, porque, infelizmente, o conceito de vulnerabilidade econômica social ainda é confundido com de renda per capita, sendo que o Supremo, já há muito, decidiu que a renda per capita é um ponto de partida. Qual é a renda per capita atualmente para considerar-se uma pessoa abaixo da linha da pobreza? A família tem a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. E a gente sabe que esse critério aritmético não é o critério que reflete a realidade. É verdade. Por incrível que pareça, já teve mudança na lei, né? Já teve mudança na lei da LOAS, já teve reclamação no Supremo, onde já se deixou claro que o juiz tem que aferir a renda per capita com demais questões de ordem econômico-social em que está inserido o cidadão, mas infelizmente ainda há uma resistência para se aplicar plenamente aquilo que o Constituinte originário, porque esses benefícios têm previsão na Constituição diretamente. E só para que o nosso telespectador tenha uma ideia do conteúdo a mais que consta no seu livro, o senhor também fala sobre os outros benefícios. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e também sobre as interpretações relacionadas às aposentadorias especiais das pessoas portadoras de deficiência. É um trabalho até, eu digo, inovador escrever especificamente sobre essa questão, né, doutor? O que o senhor trata sobre esse tema especificamente? Bom, esse tema realmente é complexo, ainda está aberto, e eu trago apenas algumas luzes. Não existe muita produção sobre a aposentadoria especificamente. A correta aferição da condição de deficiência, os graus que a lei coloca, né? O grau leve, médio e grave, para fins de aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Eu entendo que a legislação está desintonizada com a Convenção Internacional das Pessoas dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas eu lanço ainda algumas luzes iniciais para debate, e a terceira edição do livro, com certeza, trará maior aprofundamento sobre a questão. Quem quiser saber mais informações, até porque este é um assunto que desperta muita atenção, né? Saber, eu tenho um parente ou eu porto determinada deficiência, isso me dá o direito de requerer a aposentadoria especial. Quer dizer, as luzes que o senhor lança, as reflexões que o senhor lança no livro podem ajudar essas pessoas. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com o senhor de alguma forma? Pode sim. De que forma, doutor? Eu remeto o ouvinte ao meu e-mail pessoal, quer dizer, institucional, mas porque o tema está ligado muito ao meu trabalho, então eu não vejo problema. Sim, claro. marcio.maia@trf1.jus.br.
Muito obrigado, doutor Márcio Barbosa Maia, pela participação aqui no programa Inteiro Teor. Eu que agradeço a grande oportunidade. Este foi o Inteiro Teor com as notícias do TRF da Primeira Região. As reportagens que mostramos aqui estão no nosso portal e no YouTube. E você pode acompanhar o TRF1 também pelo Facebook e pelo Instagram. Obrigado por sua companhia e aproveite bem o seu final de semana.